Boa noite a todos. Temos vários alunos aqui para nossa aula online de venda. Super aulão hoje. Estou vendo aqui muitas fotos, muitos vídeos aqui do pessoal ainda no trânsito. Tomem cuidado no trânsito, tá, pessoal? Tá? A aula aqui a gente vai ter muitas dicas. Muitas vezes você vai ficar um pouquinho aí até nervoso, né? Querendo já praticar aí muita coisa. Porém, é importante que você tome cuidado no trânsito, tá bem? Uma coisa muito importante é que essa aula ficará gravada também, tá? A gente vai enviar na quarta-feira para vocês, vai ficar gravada para que vocês possam assistir no YouTube Graciane Leite Oficial. Já sigam lá as nossas redes sociais. Vou pedir para a Maria Eduarda colocar aqui no nosso chat. Mas antes da gente iniciar, eu vou pedir aqui que a Gisele, nossa parceira maravilhosa, né? Nossa presidente da Associação Comercial de Alumínio, que tem organizado vários eventos maravilhosos, inclusive esse evento online com vários alunos também de alumínio e também da Graciane Leite. Então, a gente tem aqui uma mescla, né, de alunos da Graciane Leite e também de alumínio, né? Então, vamos lá. Gisele, se você puder abrir seu microfone e falar um pouquinho com a gente, agradeço. Tá? Oi, boa noite. Tudo bem, Graciane? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Quem está no trânsito, sim, cuidado. Fica preocupado, né? Eu já fiz muito isso, já. Não tem jeito, né? Gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com a Graciane, é uma pessoa que eu admiro aí há anos, acompanho todo o conteúdo dela e realmente, assim, é muita felicidade de estar podendo contar com ela nesse nascimento da associação e nesse trabalho que a gente está aqui dedicando arduamente para trazer realmente ótimas prosperidades, conexões para a região, para Mairink também está trazendo aí a Graciane amanhã, né, Graça? Amanhã de Amanhã noite aqui. presencial em Mairink. A gente vai Estaremos, sacudir a cidade de Mairink. O interior paulista tá, nós temos sacudido tá. aí. Região aqui está quente. Então, agradecer muito, falar para o pessoal aproveitar muito o conteúdo e que a gente aqui é só o comecinho de muita coisa que a gente quer trazer, muita coisa boa, muito conhecimento, muita conexão. E estamos juntos e muito feliz que nasceu agora o nosso Instagram. Depois eu vou pedir para a Maria Eduarda, pode colocar para nós depois só a nosso Sim, com arroba aí, certeza. Associação nascendo, Comercial Recém-Nascida, né? recém-nascida. Bebezinha, alumínio. Bebezinha, bebezinha, mas com muita, muita, muita energia para fazer acontecer. E te agradeço novamente que você é uma das nossas, a gente pode colocar aí madrinha já. Ah, conte conosco sempre. Obrigada, boa noite, viu? Gratidão, gratidão. Que bom, gente. Fico feliz. É tão gostoso a gente falar que pessoas abrem portas. As pessoas, elas abrem novas oportunidades. Estamos aqui todos juntos e misturados nessa aula online. E eu vou te dizer, como eu abri o link também para a inscrição para os meus alunos agora à tarde, a gente foi pro quase 4 vezes o número que estava escrito, né, das inscrições. Foi maravilhoso, porque o pessoal fala: ai, professora, mas por que não avisou antes? É porque a gente deixou aqui mais para a cidade de alumínio e agora a gente expandiu aí. Vamos colocar também para os nossos alunos agora à tarde. Então, quem conseguiu ver o link lá na nossa rede social, que está presente, tá bem? E que seja fonte de muita prosperidade para todos, tá bem? Porque hoje é uma aulona, tá bem? Eu peço que todos vocês deixem mutado já, no mudo, todos os seus fones, tá? Para não ter interferência de algum aluno entrando, tá bem? Caso a internet de vocês não esteja legal, não estou conseguindo enxergar o slide, professora, não estou escutando a sua voz direito, então pode ser também uma interferência, acontece bastante, né? Muitas vezes nos cursos online, se você é a primeira vez que você está assistindo, muitas vezes esse horário é o horário que a sua casa está mais utilizando a internet, então fica complicado.
né? Muitas vezes está dividindo, então pede para o pessoal desligar os aparelhos e, se possível, conseguir ficar perto do seu roteador de Wi-Fi para você poder assistir e conseguir adquirir o máximo dessa aula online ao vivo. Tudo bem? Então vamos lá. O tema de hoje é como dobrar seus resultados escolhendo o melhor canal de vendas. Gente, é muito importante entender que o setor de vendas ele é um setor vivo, formado de pessoas para pessoas, ou seja, formado por gente que atende gente. Então, se você não observar como que está sendo em cada canal de vendas esse atendimento, esse cliente, você vai perder muito time, tá bem? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na pandemia, muitas pizzarias, por exemplo, a gente atendeu mais de 3.500 alunos online, foi assim uma loucura, né? Porque foi só no online mesmo, em 2 anos. A gente teve muito presencial também, claro, com máscaras, esse tipo de coisa, mas o online foi muito forte no Brasil inteiro. E, e muitas empresas do setor alimentício, de comércio, lanchonete e principalmente pizzarias, eu vi muitos cases, né, dos nossos alunos observando a seguinte coisa: professora, eu vendi muito no delivery. E eu vendi tanto, com uma lucratividade tão legal, que eu não quero mais voltar e abrir minha empresa. Abrir as portas para atendimento ao cliente via balcão, ou seja, via balcão ou via salão de vendas, via lanchonete, né? Então, via ali a parte de, de, de estar presente no local para poder atender o cliente, tá bem? Então, é importante que a gente possa verificar que se a gente está num canal errado, a gente tem uma lucratividade baixa, tá bem? Então, é importante que a gente possa entender qual é o canal melhor, qual que é o melhor canal para que a gente possa realmente trazer o contexto de uma lucratividade, tá bem? Então, é importante que a gente possa verificar o seguinte: se você está no canal errado, você vai ter uma lucratividade baixa, um retorno baixo e possivelmente pode ter uma renda baixa e pode até vir fechar a sua empresa. Na pandemia, nós tivemos o quê? Uma dificuldade de canais de vendas. Fecharam-se as portas e eu não sabia fazer televendas, não sabia fazer WhatsApp vendas, não sabia vender via delivery, não sabia vender via chamada de vídeo, eu não sabia vender via e-commerce, nas redes sociais, eu não sabia fazer nada. E daí, esse não sabia fez com que muitas empresas perdessem clientes e perdessem de crescer, porque aquelas que sabiam nadaram de braçada. Então, a gente pode falar que economicamente a gente teve o quê? Um problema por falta de canais de vendas das empresas. Ou seja, se eu fechei a porta da minha empresa, acabou o contato com o cliente. E se acabou o contato com o cliente, eu acabei com meus canais de vendas. Simples assim. Então, a pandemia nos ensinou que canal de vendas bem gerenciado é praticamente uma empresa. Então, se eu tenho um televendas, eu posso ter um televendas em qualquer lugar, gente. Eu implanto televendas nas empresas, já implantei televendas em clínicas médicas, aliás, a gente tem no projeto Clínicas Prósperas, né? Se você puder seguir lá o Clínicas Prósperas, se você está na aula de hoje, você é de clínicas, dentistas, médicos, fisioterapeutas, a gente ensina você a vender, tem o curso lá, secretária vendedora, gestão de vendas para clínicas, e a gente tem muitas clínicas médicas e odontológicas com televendas. E daí dentro do televendas a gente tem o WhatsApp Vendas, a pessoa também que vende pelo WhatsApp, que é outro canal muito interessante. E se você não tem isso, você precisa o quanto antes, porque quanto menos canais de vendas você tem, menos você vende, tá? E eu posso falar para você que, por exemplo, a maioria das empresas alimentícias e comércios que eu atendi durante a pandemia, durante os cursos, eles tiveram um insight muito lindo, que quando tiraram o canal de vendas presencial, eles entenderam que o presencial era muito oneroso, era muito custoso, e ele acabou verificando que ele estava no canal errado.
E daí eu vou te dar mais uma premissa só para você ficar pensando se você é empresário e está assistindo isso, né? Está assistindo essa aula. Dados. Hoje, normalmente, por exemplo, uma pizzaria, uma lanchonete, eu estou falando do setor alimentício, tá? Fora que eu vou dar muitos exemplos aqui para você durante a aula. Você está no ponto, né, de venda, você tem que estar no lugar de movimento de carros. Normalmente, esse lugar é uma avenida e que você vai pagar um aluguel super alto. E se você trabalha com delivery, ou seja, entrega, você pode implantar um televendas, né, um WhatsApp vendas, ter o cadastro desse cliente no CRM bem bonitinho, saber qual o sabor que ele gosta, tudo que ele gosta, para que você possa ter o quê? Para que você possa ter a estrutura de atendimento desse cliente e você conseguir, de fato, ter uma carteira próspera e que é recorrente. O que é recorrente? Sempre está comprando contigo, tá bem? E isso é importante a gente entender que quando a gente começa a verificar que eu tenho um canal muito oneroso, muito, vamos colocar, muito gasto para ganhar dinheiro, e eu começo a descobrir outro canal que, por exemplo, uma lanchonete, ou até mesmo uma padaria, ou até mesmo uma pizzaria que estava instalada num lugar muito caro, e ela hoje, né, né, porque a gente teve muitas empresas que tiveram esse site durante o atendimento, atendidas, tem ali o ponto no bairro, onde ela começou a fazer só delivery e acabou triplicando, quadriplicando o faturamento, as vendas através de um CRM estruturado. A gente pode dizer que essa empresa ela avançou e mais que dobrou através do quê? De ter novos canais de vendas, tá bem? Uma coisa muito importante hoje que eu falo para vocês, quando a gente dobra os canais de vendas, a gente começa a verificar que a gente estava errado. A gente estava na questão mesmo do toca-toca, ou seja, esperando a coisa acontecer para que a gente pudesse realmente fazer essa mudança, tá bem? Então, é importante que a gente possa verificar que uma empresa que, mesmo que você seja autônomo, você tem que ter o controle da planilha financeira, gente. Porque se você não tem o controle dos números, você vai pensar que esse canal de vendas no qual você está, ele é bom, tá bem? Então, é importante que a gente possa analisar isso, tá bem? Então, canal de vendas errado, lucratividade baixa, tende a quebrar empresa. Aqui um pouquinho sobre o meu currículo, algumas empresas no qual eu sou proprietária e CEO. A Formagente é a única escola de cursos corporativos do estado de São Paulo com fundamentos em filosofia, né? Então, todos os cursos, a gente tem mais de 13 professores lá, onde eles acabam trabalhando dentro do Incompany e nos cursos abertos que nós temos também. São mais de 8 mil alunos somente com a Graciane Leite Treinamentos e agora em 10 meses da Formagente com 400 alunos, tá bem? Tenho também uma escola de futebol, Arcanjos, né, de 4 a 10 anos de idade, e também ali proprietária da Venei Fibras, uma empresa que atende toda a região aqui do interior paulista, imóveis de alto padrão. Temos o projeto Empreenda Maria, inclusive Empreenda Maria, a gente está aí trabalhando com as prefeituras também, ajudando as mulheres a empreender, e também o Clínicas Prósperas, onde a gente alavanca as empresas e acelera as empresas para o sucesso. Currículo é muito bom, né? Aliás, eu também sou professora na Fundação Getúlio Vargas. Currículo é muito bom, mas o bom mesmo é aprender, né? E é uma coisa que eu falo para vocês. Você está onde você se pôs. Então, muitas vezes a gente se apega ao ego e pensa que o currículo vai trazer alguma coisa para a gente. Uma coisa que eu sempre falo, o que traz para a gente é a ação. A ação de a gente analisar, verificar o que tá legal, o que não está legal. E é importante que a gente possa analisar isso sempre. Tem empresas de 40, 50 anos de idade fazendo o quê? Aceleração de crescimento, porque não cresceram ainda o tanto que poderiam crescer. E às vezes a gente pensa que com um ano de idade a gente já sabe tudo. Gente, por favor, professor aprende para ensinar. A primeira coisa, se você quer ser líder, seja igual um professor.
professor aprende para ensinar. E o que você precisa aprender agora? Porque se você não sair dessa aula com uma dica para você colocar em prática, não valeu nada o currículo da professora aqui. Então, eu sempre falo, currículo é bom, mas o mais interessante é a ação. Você está onde você se pôs. Então, se você se pôs no sofrimento, se pôs na falta de venda, se pôs na falta de caixa, você também pode se tirar dessa falta de caixa, dessa falta de dinheiro. Tudo bem? Então, sem vendas, sem empresa. Então, é importante que a gente possa analisar o que eu preciso fazer para que eu possa melhorar nos próximos anos, no próximo dia, na próxima semana, tá? Aqui, alguns cursos que nós praticamos, né, na Forma Agente. É importante que a gente possa trazer esse contexto de mudança a todo instante, né? O pessoal está mandando aqui no chat boa aula, eu que agradeço. E a todo momento a gente vai estar passando para vocês aqui o método de ensino EV4, que é a transformação em 4 passos. Então, eu quero que vocês inicialmente entendam, para que vocês possam verificar onde que eu estou errando dentro do meu setor de vendas, para que eu reflito e experiencio uma transformação, tá bem? Então, é importante que a gente possa trabalhar esse contexto de uma mudança duradoura, tá bem? Então, é importante que vocês hoje, né, mandem aqui, por gentileza, no chat, para eu passar para vocês aqui algumas experiências, tá bem? Então, hoje, vocês estão falando de qual cidade? A gente sabe que tem alumínio, mas eu já vi aqui pessoal de Porto Feliz, pessoal também de São Paulo, vi alguns alunos entrando aqui na sala de aula de outros estados. Vão me falando aqui qual cidade, qual segmento vocês estão, tá bem? Tá bem? Muito bom. Então, de Sorocaba, bastante alunos também aqui de Sorocaba. Que ótimo, fico feliz. Alumínio, pessoal também do ramo PET, ramo imobiliário, muito bom, ótimo. Pessoal de alumínio também. Cerquilho, São Paulo, muito bom, muito bom. Quantas pessoas, semijoias, muito bom, bom saber. Então, assim, a primeira coisa, quais são os principais canais de vendas, tá? O principal canal de vendas é aquele que dá certo. Só que eu preciso experimentar, tá bem? Eu preciso experimentar o que está dando certo, o que não está dando certo, para que a gente possa observar. E isso a todo momento, tá? Eu sou especialista em marketing e eu sempre falo, se você não tiver R$ 1, o que você vai fazer para ganhar dinheiro? E quando você tiver R$ 1, o que você vai fazer para investir? Tá bem? Então, é importante que você possa entender o seguinte, que se você, né, não sabe ganhar dinheiro sem ter R$ 1, quando você tiver dinheiro, você vai jogar dinheiro no lixo, tá bem? Então, é importante que a gente fale, né, a questão do seguinte, que se você está gastando e não está tendo retorno, né, realmente é um gasto, não é um custo. O pessoal está mandando aqui, fala um pouco de marketing. A aula de hoje é sobre canais de vendas e vendas. Eu vou dar alguns exemplos, mas como eu estou dando agora o exemplo, não vou falar de marketing, gente, hoje. Então, uma coisa muito importante. Se você não mensura resultado, você gasta errado, você investe errado, aliás. Na verdade, acaba sendo um custo. Então, a pessoa fala assim para mim, ai, professora, será que marketing digital é bom? Quando você fala isso, quer dizer que você não sabe mesmo. Qualquer agência, qualquer um vai empurrar produto em você e você vai comprar e falar, poxa, será que é bom? Então, uma coisa muito importante, gente, antes de você contratar um terceiro para fazer atividades de venda ou marketing para você, você tem que dominar primeiro. Você tem que ter estratégia. Você tem que passar a estratégia para essas pessoas, para que você possa realmente fazer com que esse terceiro externalize o melhor
tá bem? Então, tome cuidado em querer só ter venda receptiva, ou seja, só o telefone tocar e gastar bastante se você não faz prospecção. Então, mais um canal de vendas, tá bem? Então, quais são os principais canais de vendas? Site, daí a gente pode vender no Google Ads, né, no e-mail marketing, no WhatsApp, nas redes sociais, no links patrocinados, telefone, no marketplace, através dos e-commerce da vida, programas de afiliados, né, como aí muitas empresas acabam fazendo, o ponto de venda, a venda direta, algumas empresas fazem, né, como Mary Kay, Natura, enfim, elas vivem de venda direta. Então, assim, mas vocês que são os principais, né, que estão aqui, autônomos e pequenos empresários, que é essa aula de hoje, gente, telefone e WhatsApp e rede social. É uma mistura desses três para vocês. E mensure o que dá certo e o que não dá certo. E marquem aí duas coisas que é para a vida, tá? Toda sexta-feira você vai refletir que nem um filósofo. Ou seja, se você não para pelo menos 40 minutos toda semana para você planejar, tanto sua vida pessoal quanto profissional, você está virando na rotina. E você está perdendo dinheiro e está perdendo felicidade. Então, assim, gente, marquem aí. Duas perguntas toda sexta-feira. O que foi bom e o que foi ruim. Se você fizer só isso, se você é empresário, você vai dobrar sua capacidade, você vai aumentar sua lucratividade somente fazendo essas perguntas. E se você é vendedor, você vai dobrar suas vendas nos próximos meses. O que foi bom e o que foi ruim. O que foi bom? A felicidade e o dinheiro vem na mão de quem merece, tá? Se você não está tendo isso, é que você não está fazendo por merecer. Então, o que, que foi bom? Você vai observar, ó, segunda-feira eu falei assim com esse cliente, deu muito certo. Falar exatamente essa frase. O que você faz? Mais do mesmo. Você vai criando sua técnica. Esteja presente no momento presente e comece a analisar o que deu certo durante a semana e você vai fazer o quê? Vai criar sua técnica. Mais do mesmo. Daquilo que deu certo. Tudo bem? Então, mais do mesmo daquilo que é bom. O segredo da felicidade e do dinheiro. Mais do mesmo daquilo que é bom. Daí você vai planejar a sua próxima semana. Poxa, olha, quando eu falei daquele jeito, eu continuo falando com esse script que dá muito certo. E o que foi ruim? Fui negociar um contrato enorme e perdi porque eu fui arrogante ou porque não tive inteligência emocional para poder negociar. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um remédio. Né? Muitas vezes eu vou tentar recuperar aquilo ou vou passar para outra pessoa me ajudar, né, dentro da minha equipe, porque eu não tive inteligência emocional para fazer aquilo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diagnóstico, colocar um remedinho naquilo que não deu certo. Tudo bem? Se você termina sexta-feira, fecha seu notebook e sai correndo, gente, vocês estão saindo correndo do quê? Por quê? Porque segunda-feira esse bicho-papão vai te pegar de novo. Porque você não resolveu. Então, o que foi ruim? Vai lá, coloca um remédio. Para que você possa o quê? Ter resultados. Ok? Então, toda sexta-feira, o que foi bom e o que foi ruim. Se você fizer isso a vida inteira, você, olha, tem resultados extraordinários. A gente faz isso no setor de vendas que a gente implanta com 10, 20 vendedores. E assim, é exponencial o resultado. A gente cria playbook. O que é playbook? É como falar com os clientes, o que deu certo. E a gente vai validando. Isso é extraordinário, porque em 6 meses a gente consegue ter um departamento de vendas totalmente alterado e com resultado lá em cima. Por quê? Porque a gente conseguiu ressignificar aquele departamento de vendas e descobriu o segredo, né, de dar certo, tá bem? Então, uma coisa muito importante, quem é líder aqui, quem é dono de empresa, vai mandando aqui. Quem que é dono de empresa? Coloque aqui, eu sou proprietário da empresa tal. Vai colocando quem é proprietário, só para a gente saber quantos líderes de empresas a gente tem aqui, tá? Então, todos os líderes ou empresários de sucesso, bem-sucedidos, têm raízes e a essência do seu sucesso na experiência e treinamento na área de vendas. Gente, não tem como você fazer uma empresa crescer se você não sabe vender. Sem venda, sem empresa.
Eu tive uma empresária esse ano que eu atendi que olhou para mim e falou: eu não gosto de vender, professora. Eu falo: tá bem, você vai aprender. Ah, mas eu não gosto. Eu falo: olha, tem um curso de autoconhecimento que a gente faz, que é o Transforma. Inclusive, daqui 2 meses a gente vai ter o Transforma é, no segundo semestre. E para você ter noção, esse curso a gente fala uma frase, que é o lema do nosso curso: adulto resolve, criança chora. Se você não gosta de vender, você está chorando igual uma criança. Então, adulto resolve. E disciplina é fazer o que não gosta. Não gosta de vender, vai aprender. Porque se você teve que abrir uma empresa e você quis abrir uma empresa, você tem que assumir o ônus e o bônus. É a mesma coisa a profissão de vendedor. Ganha-se muito bem. Aliás, é a profissão que mais se paga. Tá? Eu tenho vendedores pós-graduados com MBAs e que eles não vão para outros setores, outros cargos, porque eles ganham muito bem. Tá? Então, vendedor de alta performance, aliás, a gente tem o curso Vendedor Estrategista também, que é um curso extraordinário, já formou mais de 4 mil alunos, e que a gente fala, vendedor, ele tem que ser o quê? Um vendedor que sempre fica naquela empresa, ele forma carteira, ele ganha dinheiro. Pare de ser um vendedor que pula de galho em galho. Vendedor que ganha bem a partir do segundo ano que ele começa a ganhar bem. Tudo bem? Então você começa trazer o contexto do quê? De tudo que você plantou, você começa a colher, tá bem? Então é importante que a gente possa olhar o que você está colhendo hoje é o que você plantou, tá bem? Então o pessoal colocando aqui um pouco sobre, né, o que fazem, né? Nós temos aqui proprietários de imobiliárias, tá bem? Muito bom. A gente também tem de engenharia, que legal, gente. Semijoias, empreendimentos de condomínios também, né? De RH também, muito bom. Cabeleireiros, pet shop, que lindos! Amei, tá? Muito bom. A Leonice marcando aqui o que a gente falou, né? Adulto resolve, criança chora. Isso mesmo. E assim, gente, tem que gostar também. Temos proprietários de restaurante. Não gosta de vendas? Começa a gostar, filho. Que é a mesma coisa de falar que você não gosta de dinheiro. Porque sem vendas, sem empresa, sem vendas, sem dinheiro. Não tem como você receber dinheiro de uma empresa, receber dinheiro, né? Sem você vender dentro da sua empresa. Tá bem? Então tem que vender. Sem venda, sem emprego, sem venda, sem desenvolvimento, sem venda, sem como você contratar novas pessoas, entendeu? Tem que ter dinheiro. E o dinheiro tem que vir da rua. O cliente que tem que financiar o seu crescimento. Ah, mas eu tenho dinheiro, recebi uma. Tá, se você não sabe fazer dinheiro, você vai jogar seu dinheiro no lixo. Porque se você não sabe fazer o dinheiro render, vou retornando para você com lucratividade através das vendas, você vai vender um patrimônio e você vai perder esse patrimônio, porque você não sabe fazer dinheiro. Tudo bem? Então, é importante que você tenha uma estratégia de fazer dinheiro. E a estratégia é venda. Então, você vai verificar hoje. Ai, professor, eu não gosto de vender, eu não gosto de ligar para cliente. Tem que ligar. Tem que fazer prospecção, tem que visitar cliente, tem que fazer reunião, tem que pedir indicação. Se você tem vergonha de vender seu produto, como que você vai vender? Então é importante, a prospecção é um canal de vendas que você pode utilizar em WhatsApp, televendas, né? Na verdade, o que é o canal de vendas? É o televendas ou WhatsApp. Você pode utilizar a questão da prospecção. Né? Então, venda ativa é oferecer, é ir a campo, tudo bem? Né? Já diria Alvin Toffler, um escritor futurista maravilhoso. Ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Então, se você não sabe vender, aprende. Se eu não sei fazer planilha financeira do meu negócio, aprende. Se eu não sei fazer processos do meu setor de produção, aprende. Então, quando você abre uma empresa, você tem que aprender a ser empresário. E se você hoje é pequeno, você tem que fazer de tudo, se preparar e preparar outras pessoas para isso, tudo bem? Inclusive, eu vou pedir para a Maria Eduarda ir colocando aqui para a gente o link e também as datas dos próximos cursos de vendas, tá bem?
para que os nossos alunos possam saber também. Então, é importante que a gente possa analisar o seguinte: qual que é a sua estrutura de vendas? Professora, só eu, Deus e o Batman. Esse trio parada dura é o que você tem. Até você atingir tal patamar, né? Olha, você tem que ter vendas. Ou seja, tem que ter uma meta de vendas. Professor, eu tenho uma meta. Eu tenho que vender 60 mil. Quando eu conseguir 70 mil, já vou contratar uma pessoa, porque daí essa pessoa vende 20, eu vendo 70 mil. Até ela chegar uma venda de 70 mil, ela vai atuar ali em 4, 5 meses. Então, até ela chegar a 70 mil igual alta performance, igual a mim, eu tenho um plano de 4, 5 meses para ela chegar nessa média de 60, 70 mil reais. Ótimo. E daí você vai treinando essa pessoa, porque você já desenhou o quê? Uma metodologia. Então é importante que você observou que você está fazendo um treinamento e não está dando certo, é porque você não desenhou a metodologia do treinamento. Você quer o quê? Que uma pessoa caia na sua empresa e seja o quê? Um milagre. Pessoal, só contrata alguém quando você já desenhou o que ela vai fazer, o que ela vai falar, como ela vai falar, para que você possa ter o quê? Um treinamento validado por você. Então, o primeiro protótipo é você que faz, ó, o autônomo e o pequeno empresário. Você desenha uma base para essa pessoa, olha, deu certo, eu consegui fazer, então se você conseguiu fazer, você consegue ensinar. Então, o grande problema do pequeno empresário, muitas vezes, é querer contratar um milagre e pagar pouco. Então, toma cuidado em querer contratar um milagre e pagar pouco. Porque se você não fez o seu milagre, se você não provou que é bom vender o seu produto e que você consegue, como que você vai querer que uma pessoa venda o seu produto e serviço se nem você vende? Ai, mas eu vou contratar, eu pago para ela fazer, tá? Vai nessa. Vai nessa. Se você não gere o seu negócio, não espere que alguém vai gerir para você. Tudo bem? Então é importante que a gente possa gostar de vendas. Tudo bem? E qual que é o sistema que você vai criar para isso? Então, criar uma estrutura e eu vou criar um sistema. É um sistema de gerenciamento. Eu posso ter um sistema de gerenciamento através de um Excel, onde eu coloco todos os contatos. Por exemplo, se a nossa equipe entrar em contato com você agora e você falar, olha, o ano que vem que eu vou precisar de treinamento, você pode ter certeza que ela vai perguntar para você quando. Ah, em janeiro. Então, você pode ficar tranquila que em dezembro ela vai entrar em contato contigo. No início de dezembro ou no final de novembro. Por quê? Porque já é o nosso processo de atendimento, a gente tem uma estrutura que a gente constrói, onde eu falo com o cliente, eu já marco quando. Né? A gente utiliza CRMs ou sistemas estruturados que nos avisam quando nós vamos conversar com esse cliente novamente. E daí você fala, poxa, essa pessoa não quer comprar agora. Eu falei, não, tudo bem. É igual namorar. Essa pessoa não quer namorar agora. Você paquera ela 2 anos, depois que ela aceita você namorar contigo. Você vai casar agora com ela? Não, ela vai namorar contigo mais uns 3 anos, depois casa. É a mesma coisa de cliente. Tem que criar relacionamento. Eu tenho que prospectar, entender para atender. Prospectar, marquem aí. Prospectar não é vender. Tanto que prospecção dentro do funil de vendas, para quem sabe o que é funil de vendas, tá? Funil de vendas, né, é um detalhamento do seu fluxo de trabalho, ou seja, prospecção, qualificação, visita, orçamento, negociação e fechamento. E pós-venda, que o funil não para. Então, prospecção é um pedacinho da venda. Então, prospecção não é fechamento, é prospecção. Então, a palavra prospecção é investigação. Então, você ligou para um cliente hoje e esse cliente falou para você: olha, vou querer comprar o seu produto só o ano que vem, em janeiro, justamente porque agora a gente já tem um contrato fechado com uma empresa. O que você vai fazer? Você já tem informações. Então, prospectar, marquem aí, é investigar. Então, eu não concordo com aquela frase, um não a gente já tem. Na verdade, um sim eu já tenho. Um sim eu já tenho. Ou seja, o seu sim pode levar décadas para chegar. Aliás,
no começo deste ano, né, de 2025, eu fechei uma empresa que eu negociava há 7 anos. Todo ano eu passava orçamento, negociava, e eu até falei para a gerente de RH, falei, eu tô me sentindo que eu tô casando, tô sentindo que eu tô casando com você. Ela falou, olha, demorou, era a mesma gerente, não? Fiquei muito feliz de ser, normalmente, né, quase quantos anos negociando com a pessoa. Ela falou, fiquei muito feliz que agora deu certo, chegou o momento. E daí o que que acontece, gente? Um sim você já tem. Um sim você já tem. E eu vou te dar outra dica. Quem dá o não é você. Tem o prazer de demitir cliente chato. Aliás, uma coisa muito importante que a nossa mãe raiz ensinou. E se sua mãe não é raiz, você já deve ter escutado essa frase, tá bem? Você não é todo mundo. Quem é mãe raiz ou teve uma mãe raiz sabe disso, e dói. E daí é uma coisa muito importante, você não tem que atender todo mundo. Tem cliente que não é para você. Escolha o cliente mais lucrativo, o mais legal. Porque se você é pequena empresa e atende cliente que não te paga, e que quando paga vai com uma lucratividade desse tamanho, você sempre vai ser uma empresa pobre. Empresa pequena que cresce é uma empresa que tem dinheiro em caixa. E se não sobra dinheiro no final do mês, você está cobrando pouco pelo seu serviço, tá bem? Então, comece a se dar valor. E como que você se dá valor? É você entendendo, né? A Roberta acabou de colocar aqui, perfeito, estou aprendendo a falar não. Exatamente. Porque tudo que chega até você é sua culpa. Você é um imã. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque quando você atrai uma pessoa que não dá valor ao seu serviço, é porque você, em algum momento, no seu marketing, na sua divulgação, ou no jeito que você fala, mostrou que aquela pessoa poderia falar daquela maneira com você. Então é importante que a gente se imponha, mas se imponha com leveza. Conforme eu falo que o amadurecer é maravilhoso. Eu tô com 40 anos de idade, eu falo que a minha cabeça, nos últimos 10 anos, ela evoluiu assim absurdamente. A gente é viciado em coisa ruim, gente. Eu falo, diga não às drogas. E qual droga você está viciada hoje? A gente às vezes tem cliente que não está dando lucro para você e você se mata em atender ele e ele não te dá valor. Qual droga que você tem que abandonar agora? E é uma coisa muito importante que a gente traz nessa aula é o seguinte: por falta de análise de dados e de lucratividade, de tempo na hora do atendimento daquele cliente, você não está dizendo não, porque você está extremamente viciado naquela droga. E daí eu falo uma coisa para você: quando você aumenta o valor, aumenta o preço, aliás, que valor é diferente de preço, quando você aumenta o preço, o cliente olha para você e fala: você não vale tudo isso. Por quê? Porque você atendeu ele durante anos e ele vai pagar mais caro no outro, que às vezes vale menos. E depois ele vai voltar para você e falar: poxa, no outro não atendi igual você. Gente, toma cuidado com a falta de autovalorização, tudo bem? Então é muito importante que a gente possa entender. Sabe aquelas duas frases que eu falei para vocês? No começo dessa aula eu falei para vocês a seguinte frase: o que foi bom e o que foi ruim. Quando você começa a analisar o que foi bom e o que foi ruim durante essa semana, você começa a analisar que muita coisa boa você perdeu. Imagine quantos anos você está aberto aí na sua empresa? Quantos anos de empresa você está? E quanta coisa boa você perdeu? Porque você não analisou. Quanta coisa. Quanta coisa ruim ainda você está levando durante anos e você, né, não consegue colocar remédio nisso. Sabe por que a gente sofre na vida? Nos cursos de autoconhecimento, né, nas imersões, aliás, a gente vai ter um retiro lindo. Manda aí, Maria Eduarda, pessoal da minha equipe, o retiro no dia 30/8, o retiro das mulheres. Se os homens falam, tem que fazer o retiro dos homens, a gente tem aí o Transforma, que é o curso de autodisciplina.
Mas a gente vê muitas pessoas detonadas, por quê? Porque elas não dizem não. E daí você começa a atender de graça, fazer as coisas de graça, e daí ainda tem pessoas que falam errado para você, coisas erradas para você, e que você fala, poxa, não tá legal, mas eu vou continuar. Então, toda sexta-feira revise. Às vezes você não vendeu nada durante a semana, sabe o que você vai fazer? Você vai falar o que foi bom e o que foi ruim. E você vai verificar que você não pegou a mão no telefone para ligar para cliente. Porque você só ficou fazendo coisa que não era para fazer. Tudo bem? Então, é importante que a gente possa trazer esse contexto, né, de como que a gente pode mudar a nossa cabeça através do quê? Da nossa autorresponsabilidade, tá bem? Então, o não, gente, é libertador. E uma coisa que eu passo aqui para vocês, uma dica de vendas. Melhore o script de vocês, porque proposta enviada é proposta negociada no dia. Tem gente que vai negociar a proposta depois de 20 dias. Essa proposta nem é sua mais. Você nem tem o direito de ligar mais naquela proposta. Por quê? Porque esse cliente ele até esqueceu de você. Imagine que quando você mandou uma proposta, você tem um caminho livre para você ligar naquele momento. E daí você já negocia. O que é negociar? É esquentar a chapa, não é fechar. Porque negociação está dentro do funil de vendas, que é o quê? Esquentar a chapa. Então, também antecipe o não. Se a pessoa vai te dar um não daqui 20 dias, por que não dá um não hoje? Sabe por que a gente sofre? Voltando lá à pergunta do autoconhecimento, sabe por que a gente sofre? Por causa de escassez. Ah, eu sofro por causa de falta de dinheiro. É porque você não vende. Então falta prospectar, né? Não bati minha meta. Ah, você está fazendo venda adicional? Você está prospectando? Quantos clientes novos você abriu hoje? Fale a verdade. Você pegou no telefone hoje e fez prospecção? Ou você só reclamou que não tocou o seu telefone? Você enrolou o dia inteiro. Você está onde você se pôs. A escassez vem para quem não faz o que deve ser feito. Disciplina. E até com gente, né? Em autoconhecimento é a mesma coisa. Quando a gente não faz um não bem dado para as pessoas ainda ficam na nossa vida. E daí a gente sofre por quê? Só tem escassez de recursos. Ou seja, só tem aquela pessoa. Por favor, gente, tem aí várias pessoas, vários clientes, várias fontes de renda. A gente ensina também no curso Replaneja. O Replaneja, gente, é um curso que é só para empresas que têm pelo menos 10 funcionários. Então, se você tem mais de 10 funcionários, você quer abrir novas unidades, você quer ali, já está no nível de delegar, está saindo da operação, faz o Replaneja, porque a gente ensina você a abrir novos negócios, abrir novas unidades e também redesenhar todos os seus canais de vendas em 16 horas. É uma imersão que o pessoal saia meio pirado, tá? É muito lindo porque é um reviravolta, tá bem? É maravilhoso. Na última imersão, tem um restaurante que vai abrir agora em setembro. Né? A minha equipe sabe quem é esse restaurante, porque ela estava abrindo em setembro. Meninas, em Sorocaba, a terceira unidade dessa empresa. Então, o Replaneja foi há 3 meses atrás, então, em 3 meses ela já vai abrir uma nova unidade, que lindo. Então, é importante que a gente acelera, né, o processo, mas por isso que é importante você entender qual conhecimento que você precisa. E como a gente falou aquela frase da nossa mãe raiz, você não é todo mundo, eu preciso perguntar para você, qual que é a nova fase agora da sua vida, pessoal e profissional? O que você tem que angariar de conhecimento novo agora? Ah, professora, eu sou enrolada, eu sou uma pessoa mal organizada. Então, você tem que fazer aí um curso de organização. Você tem que fazer lembretes, pega post-its para lembrar certas coisas. Aí eu tenho medo do enfrentamento do cliente, eu tenho autoestima baixa, faz um curso de autoestima, leia livros, tá bem? Depois vocês podem pedir livros para a nossa equipe sempre manda alguns livros, algumas dicas, às vezes livros em PDF que nós já temos, a gente divide conhecimento. É importante que a gente possa analisar o seguinte: eu tenho dificuldade de fechamento, tenho dificuldade de fazer planejamento, tenho dificuldade de administrar vários canais de vendas, eu preciso verificar o que eu preciso ter de conhecimento naquele mês, tá? E às vezes um vídeo no YouTube vai abrir sua mente. Já adquiriu conhecimento. A gente pensa que tem que fazer cursos e cursos e é bom,
Mas curso demais dá obesidade de conhecimento, você não coloca em prática. E é por isso que na nossa escola a gente respeita muito o aluno. A gente faz um planejamento de conhecimento dos próximos 12 meses para ele, dentro das dificuldades que ele tem. Muitos alunos vêm para a gente querendo fazer o curso de vendas e a gente entende que ele não vai vender muito enquanto ele não ultrapassar a barreira do medo. Então, ele tem que fazer o quê? Cursos de autoconhecimento para ele desbloquear, para ele conseguir verbalizar, né, melhorar a questão de quebra de crenças limitantes, tá bem? Ai, alguém perguntou aqui, sempre buscar conhecimento e botar em ação? Com certeza. Eu dou aula em faculdade, sou professora convidada da Fundação Getúlio Vargas, e eu sempre falo para os alunos, ao invés de você entrar numa MBA, né, muitas vezes, para depois você reclamar que a MBA não te deu retorno, faz um curso de habilidades e competências e depois entra na MBA e pós-graduação, que você vai ter um retorno muito grande, porque você vai aproveitar cada conhecimento que você adquiriu. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar e verificar, poxa, por que eu vou fazer um curso de administração se eu tenho bloqueios? Eu tenho dificuldade de oratória, eu tenho dificuldade de autoestima. Faz pelo menos 3 meses de curso, de leitura, ou vai até mesmo, em alguns casos, a gente fala para ir em psicólogos, esse tipo de coisa, para desbloquear, né, coaches, enfim, pessoas que vão te ajudar da área de terapia, justamente por quê? Para te ajudar, tá bem? Porque às vezes a gente vai gastar num curso muito caro para você poder não ter o retorno que você deseja. Então, respeite isso, tudo bem? Então, às vezes, a gente culpa o curso de graduação ou pós-graduação que não deu retorno. Realmente, eu atendo muito médico, muito dentista, muito fisioterapeuta, muito psicólogo, que vai para uma MBA, vai para uma pós e fala, poxa, a pós não me deu nada. Na verdade, a pós não vai te dar aquilo que você não colocou em ação. Então, é importante que a gente possa entender que tudo no mundo é ordem. E o que você colocou em ordem aí de conhecimento? Gente, todo mundo aqui na sala tinha que ter um plano de desenvolvimento dos próximos 12 meses. Diga não à droga. Diga não às drogas. Até livro e curso que você não precisa fazer agora. Tudo bem? Então, é importante que a gente possa definir o que a gente vai fazer. Tudo bem? Uma coisa muito importante. Eu quero que vocês hoje marquem aí. Defina um modelo comercial. Ou seja, vou experimentar vender via telefone, professora. Vou experimentar vender via rede social. Vou experimentar vender via porta a porta, fazer reuniões, né? Reuniões via WhatsApp, vídeo. Vou experimentar vender porta a porta, venda externa. Vou fazer um canal de parcerias. Vou abrir empresas que me indiquem. Então, é importante que a gente possa trabalhar esse contexto, tá bem? De fazer esse planejamento comercial e experimentações, protótipos. Eu não preciso implantar um departamento loja Boticária. Eu posso fazer um protótipo e você mesmo pode fazer isso. 2 horas por semana. Experimente ligar para os seus clientes. Eu fiz isso com uma esteticista. Ela mesmo fez. E depois que ela fez, ela falou, Graciane, se eu tivesse uma pessoa fazendo isso o dia inteiro, eu falei, matou a charada, querida. Ela, nossa. Falei, mas precisou provar. E daí, mas você não vai contratar ainda. Você vai fazer o quê? Um script. O que deu certo? Aí fiz ela relembrar, fiz ela escrever. Eu falei, agora você tem uma apostila para treinar a sua equipe. Ok? Então, a falha na preparação é a preparação para a falha. Já diria aí Benjamin Franklin. Se você não planeja, se você não faz pequenos protótipos, é melhor falhar nos pequenos protótipos, na pequena experimentação de 2 horas por semana, do que você contratar uma pessoa e você, de repente, não conseguir pagá-la. Então, é importante que a gente possa analisar como que eu posso melhorar o meu departamento de vendas. Gente, tem vários departamentos de vendas, tá? Então, não, eu não estou compartilhando telas, pessoal. Eu resolvi ir verificando também aqui a participação do pessoal e respondendo também para ficar mais fácil, tá bem?
e ficou mais ágil também a nossa conduta da nossa aula live aqui de hoje, tá bem? Então, é importante que a gente possa trabalhar esse contexto de viabilizar novas possibilidades de canais de vendas. Vou dar um exemplo para vocês, para o autônomo e pequeno empresário. Parcerias. Às vezes você tem um parceiro que indica tanto você, que você praticamente não precisa nem vender, ele te coloca em todas as empresas, em todos os clientes, né? Se você atende o mercado B2B, se você tem um mercado B2C, às vezes a pessoa indica tanto cliente para você que você fala, poxa, ela é quase vendedor meu. Mas o que você desenvolve? Canais de parceiros que te indiquem. Isso também é um canal, tá bem? Que ele não é tão, vamos colocar, tão aparente, tão usual, mas também é muito usual no pequeno empresário, tá bom? Vocês ficou claro aqui. Não vem na apostila do curso que você vai fazer de vendas. Não vem ali na internet que você digita no chat GVT. Vem na prática. Tudo bem? Às vezes o João da esquina vai indicar para o seu pet shop um monte de cliente. Mas o João é um padeiro, sim, mas ele conhece o bairro todo. Ele vai ser o seu canal de vendas. Então, a gente precisa também desmistificar canais de vendas na prática. Eu tenho um canal de vendas que hoje, né, de indicação, a gente tem ali de 30% a 40% do nosso faturamento mensal responsável por quê? Por indicação. Como que a gente mensura isso? Toda vez que um cliente entra pelo nosso CRM, ou seja, pelo nosso cadastro de cliente, controle de cadastro de cliente, a gente faz o quê? A gente marca de onde veio esse cliente, tá bem? E daí o que acontece? A gente consegue trazer esse contexto de mensurar como que é o nosso resultado. Tudo bem? Então é importante que a gente possa analisar o seguinte: se você não mensura, se você não sabe os números, se você não faz exame, você não sabe se você está doente. Então, como que eu sei que de 30% a 40% é indicação? Porque nós colocamos e alimentamos o nosso CRM. Todos os vendedores da nossa empresa colocam lá de onde veio o cliente. E às vezes a gente faz um evento, uma ação nova, a gente tem que cadastrar essa ação nova que não está cadastrado lá no CRM. A gente vai lá e cadastra. Normalmente a senha do administrador que faz isso, tá? É importante que a gente possa também considerar um departamento de vendas terceirizado? Sim, sim. Você pode contratar empresas para vender seus serviços e produtos. Vai ficar mais caro? Sim. Mas depende. Algumas empresas, por exemplo, contratam televendas para fazer vendas, tá bem? Você pode também fazer um contrato de trabalho também, onde a pessoa trabalha ali 3, 4, 6 horas por, né, depende, você vai verificar isso com o contador, não vai pela fala da professora Graciane, mas eu quero que você observe, olha, contabilmente, quantas horas eu poderia pagar para essa pessoa? E daí o que acontece? Você vai ter que ter os encargos, vai ter que pagar toda a parte aí de contribuição, né, em questão de impostos, mas você pode sim contratar uma pessoa para trabalhar, por exemplo, meio período. Tem também a opção dos estagiários, e daí eu posso ter o departamento terceirizado, contratando e fechando o contrato com uma pessoa fazer isso home office. Eu posso ter também uma pessoa trabalhando na minha empresa com um valor baixo, mas vai trabalhar meio período, até eu ter dinheiro para poder pagar, capacidade para poder pagar o período completo ou contratar mais pessoas. Então, eu posso criar a questão assim de possibilidades, tá bem? O pessoal está perguntando aqui, o televendas ainda tá bom? Ainda está bom? Tem gente desconfiado com tanto golpe de mercado. Gente, o televendas é a melhor maneira de você falar, principalmente com o mercado B2B, ou seja, com empresas, tá? Então, assim, se você trabalha no mercado B2B, o televendas é sensacional, porque você pode falar com 20, 30, 40 empresas todos os dias, porque as empresas estão lá para poder atender o telefone também, e você poder mostrar o seu serviço, o seu produto, tá bem? Claro que você tem que ter um script, né? A gente ensina isso na nossa escola,
de saber como falar, o que falar, porque senão vai cair naquela coisa. Vou te passar o e-mail e você manda para a gente a apresentação, ou seja, você foi descartado. Tudo bem? Então, eu não sou o que me acontece, eu sou o que me torno, né, que escolho me tornar. Né? Então, se você está sem dinheiro, sem vendas, e você hoje escolhe mudar a sua vida, você precisa mudar o seu jeito de ser. Se você quer faturar, vender, né, faturamento diferente de venda, vender aquilo que eu fechei naquele dia, eu vendi 10 mil, mas como eu vou receber? Eu faturei isso em 10 de mil. Então, eu vou receber, aliás, R$ 1.000 por mês. Vou receber, é o faturamento, e venda é o total daquela negociação. Tudo bem? Então, é importante que eu possa verificar o quanto que eu quero vender e o quanto que eu quero faturar. Porque o faturamento é o que realmente vai pagar as contas. Às vezes você vendeu ali 1 milhão. Eu atendi uma empresa que estava vendendo 2.800, 2.800.000. E daí eu perguntei, como que está o faturamento? Negativo. Falei, então vamos reduzir o prazo. Ou seja, ao invés de você faturar em 10, fatura em 6. Fatura em 5 vezes. E daí, mas eu vou vender pouco. Tá, mas você vai vender pouco, mas você não vai quebrar seu caixa, porque todo mês você está emprestando. E daí a empresa foi curada. Ela reduziu as vendas, porque ela parcelava muitas vezes, por isso que ela vendia bastante, mas ela conseguiu salvar o caixa dela. Tudo bem? Então, você está onde você se pôs. Da mesma maneira que você construiu a falta de caixa, você também construiu ali as prosperidades. Da mesma maneira que você construiu a falta de vendas, você também pode aumentar. Uma coisa muito importante que a gente ensina nos cursos estratégicos é saber vender, tá? Porque às vezes você vende um monte e fatura errado, não recebe. Se for para trabalhar de graça, gente, fica dormindo em casa. Receba. Receba. Tenha planos de pagamento. Marquem aí. Uma coisa muito importante quando a gente tem canais de vendas: planos de pagamento. Tenha planos de incentivo no boleto, no cartão e à vista. Normalmente você tem ali no à vista um desconto maior, no cartão, e tantas vezes você consegue fazer sem juros, depois é com juros, e no boleto em menos vezes somente para empresas com histórico, por exemplo. E daí você consegue ter o quê? Ter um plano de pagamento. Você tem plano de pagamento ou o cliente que fala para você como ele quer pagar? Toma cuidado com isso. E às vezes sua empresa está quebrando por causa disso. Plano de pagamento, tá bem? Então, é importante que a gente possa criar essa maneira, né, de vender de uma forma coerente, tá bem? Então, uma coisa muito importante para vocês, gente. Canal de vendas é como se fosse uma empresa. Vou implantar um televendas na minha empresa. Aliás, eu implantei em 2 farmácias um televendas e é incrível como funciona, porque uma das farmácias optou até para fazer gerenciamento com os médicos e que passavam as receitas dos pacientes, esse tipo de coisa. Então, eles tinham um relacionamento muito forte. Tinha prospecção também, ou seja, vendedor externo na farmácia visitando os médicos, e funcionava como se fosse um representante mesmo, né? Representante como se fosse de medicação. E não estava vendendo, ele estava assim, colocando material, deixando material todos os dias lá no consultório, deixando também o encaminhamento, esse tipo de coisa para a farmácia. E daí, olha que interessante, com esse relacionamento, são farmácias de manipulação, tá? De manipulação de produtos, tá? E eu achei incrível que, enquanto uma farmácia focou mais no B2C, ou seja, clientes que queriam, que tinham medicação recorrentes, por exemplo, a pessoa que toma um determinado floral, alguma coisa assim, ele toma todo mês, um exemplo, tô dando exemplos, tá, gente? Eu não sou farmacêutica para falar, mas a gente fez scripts, trabalhou todo esse contexto, foi muito interessante que eles têm uma carteira. Então, todo mês eles ligam de período em período, já sabe quando vai acabar o remédio daquele cliente,
e praticamente o motoboy só entrega. E número 2, a outra farmácia optou só pelo cliente pessoa jurídica, que são os médicos. Ou seja, eles indicam, e daí eles trabalham com duas fontes. O telefone, muitas vezes ele não vai falar com o médico no telefone, mas ele fala com a secretária, como que tá. Ai, tá acabando o material aí, a gente tá mandando para você, o nosso vendedor externo tá passando. Na verdade, é o nosso representante de vendas, né? Então, ele trabalhou com 2 canais. E daí, praticamente, a venda via balcão é só retirada. Porque se essas 2 farmácias, se elas dependessem só dos clientes passantes via balcão, elas não conseguiriam hoje fechar no positivo. E elas vendem muito bem com esses sistemas de vendas, tá bem? Então, canais de vendas, volto a dizer, como que está seu canal? Será que até agora você identificou que seu canal precisa ser melhorado, né? Precisa fazer aí uma mudança, tudo bem? Tá bem? Então, qual que é a importância da gente entender esse canal? Para a gente poder contratar pessoas que vão trabalhar nesse canal também. Então, é importante que a gente possa trabalhar esse conceito do quê? De entendimento de que cada canal de vendas é um perfil de pessoa que eu vou contratar. Na rede social, se vai vender via rede social, é um perfil. Se vai vender via WhatsApp Vendas, é um perfil. No Televendas, é outro perfil, porque o vendedor interno é diferente do vendedor externo. Primeira coisa, a pessoa tem que ter uma postura muito boa no vendedor externo. Um visual bem arrumado, saber dirigir, na verdade, porque ele vai ter que dirigir um carro, não é verdade? Então, tem várias posturas de inteligência emocional presencialmente, porque muitas vezes a pessoa é muito boa no telefone, mas numa venda externa, ele não consegue nem falar, de vergonha, cara a cara com o cliente. Então, são perfis, tá bem? Saber dialogar também, né? Sim, e quando a gente fala diálogo, é falar o que precisa, tá? Vendedor comunicativo, vendedor que fala muito, vende pouco. Uma coisa muito importante que vocês precisam entender em qualquer canal de vendas é saber o que falar e como e quando falar. Porque quando eu vou falar no WhatsApp é diferente de um e-mail e é diferente do telefone. Os scripts são diferentes, tá bem? É importante que a gente possa saber entender para atender. É uma premissa de marketing muito utilizada em vendas. Então, o vendedor analista normalmente fecha mais vendas do que o vendedor comunicador, ok? Pessoas falantes e mais tendem a fazer o quê? A vender pouco, tá bem? Eu sempre falo, uma coisa é ter MBA, doutorado, pós-escambau, outra coisa é ter as manhas. Você tem as manhas? Tudo bem? Então é importante que a gente possa ter esse contexto do quê? Eu só tenho liberdade de crescimento quando eu domino o crescimento, quando eu sei todos os dados do crescimento. Se eu chegar na sua empresa e perguntar de onde vem o seu cliente, você vai falar 20% vem de rede social, 30% de indicação. Você tem que ter esses dados. Não tem esses dados? Comece a fazer a lição de casa, porque você nem sabe por que a sua empresa está doente, porque você não faz exames. Você não tem domínio dos dados. E isso a gente está falando desde um cliente, desde uma empresa PPP, né? Super pequena, SP, a uma empresa mega. Quem não tem números não domina nada. Tudo bem? Ah, mas eu vou tentar fazer isso daqui, viu? Não vai dar. Tá bem? O mercado brasileiro é receptivo. O que é receptivo? Vamos pagar para ver? Vamos dar uma olhada, eu vou investir se dá certo? O que é receptivo? É esperar. Quem vive esperando não tem o que quer. Eu sempre desafio, quando eu faço auditoria nas empresas, eu sento do lado do vendedor e falo, vamos falar assim, assim, assado com esse cliente, vamos vender agora. A pessoa ficou com o olho desse tamanho. Quem já passou por auditoria, as meninas tremem. Falando, depois que elas vendem, elas falam, cara, é muito bom. Falei, agora você aprendeu, né? Ai, tô quase sem ar, mas deu certo. Por quê? Porque fica com medo do cliente. Fica com medo do dinheiro. Tá bem? É importante que a gente possa trabalhar esse contexto do quê?
da mudança de hábito, de querer, ter vontade de fazer o que deve ser feito. O mercado é receptivo, o mercado brasileiro é receptivo. Para vocês terem noção, nós somos os reis do marketing digital, gente. Por quê? Porque a gente não quer fazer esforço. A gente faz lá, ó, digital e deixa lá. Mas uma coisa muito importante que vocês têm que ter noção no digital é o seguinte: é o alto índice de conversão quando você tem que fazer um a um com o cliente. O que é um a um? É o atendimento no seu WhatsApp, no seu telefone, quando o cliente liga. E daí isso é muito importante, né? Que a gente possa trazer esse contexto de uma mudança, porque você está gastando muito dinheiro para você vender pouco. E quando a gente começa a analisar a taxa de conversão daquela empresa que investe em marketing digital lá em cima, a gente fala, olha, vamos tirar um pouco do marketing digital, a pessoa não tem capacidade de vender pegando o telefone. E daí eu falo, e se acabar o dinheiro? Fala empresa, né? Tá bem? Então, o Milton aqui da Termitec, isso é verdade. Quando a Graciane chega do lado, adrenalina pura. Mas a venda sai, né, Milton? Lembra? Quando eu passava na sua empresa, a gente batia a meta do mês. O pessoal com o olho desse tamanho num dia. Daí até o presidente da empresa dele falava, Graciane, quanto que é para você vir todos os dias? É muito bom, porque o que as vendedoras faziam? O que tinha que ser feito? Vamos negociar? Proposta parada é dinheiro parado. Vamos falar assim, assim, assado com o cliente. A gente fechava. Por quê? Porque o cliente está engavetado. Né? O Milton acabou de colocar que realmente era meta batida. Eu adorava. Às vezes eu ficava até mais tarde, falando, não, vamos ficar mais. Ele falava, Gracinha, vai estar muito tarde para você voltar para o interior. A empresa dele era em São Paulo, é em São Paulo. Falou, não tem problema, não, eu vou ficar mais. Porque eu tinha prazer de falar, não, vamos vender mais. Coração de vendedor, né? Que delícia. Então, uma coisa que eu pergunto para vocês: o que vocês têm que fazer a partir de agora? Vão mandando aqui no chat, tá bem? Quem vai assistir a sala depois vai falar, poxa, eu perdi a aula ao vivo com a professora Graciane. Mas o que você precisa fazer agora, que você já percebeu aqui, que você está errando, que não está legal na sua empresa, hein? O que você precisa mudar, tá bem? Uma coisa muito importante, gente, tempo é dinheiro. Um mantra que eu já levanto todos os dias e eu falo, hoje eu vou mudar a minha vida. Hoje eu vou mudar as minhas vendas. E às vezes eu vendo no dia o que eu vendi no mês todo, no mês passado. Minhas vendedoras ficam, nossa, pé da vida. Nossa, você vendi, eu vendi e eu vou fazer. Por quê? Porque quando você tem fé em você e faz o que tem que ser feito, eu ministrei uma palestra hoje de manhã falando sobre a questão de que quando a gente não tem fé, a gente não cresce. Aliás, a palavra oração, orar e ação, é feita de duas palavras: orar e ação. Oração. Ore e tenha ação. Tenha fé em você e vá para ação. Então, quando de manhã eu já acordo e falo, hoje eu vou mudar a minha venda, hoje eu vou mudar a minha vida, hoje eu vou dobrar, né, as vendas, hoje eu vou dobrar as oportunidades, hoje eu vou criar oportunidades, eu vou e até às 18 horas eu não tô nem aí, eu vou fazer as coisas acontecerem, para que eu durma com a cabeça tranquila. Falou, nossa, que delícia, hoje eu arrasei, levantei várias oportunidades. Nossa, amanhã você tem um monte de oportunidades pipocando aí. Ou seja, qual que é a sua energia que você levanta? Né? Tem empresário que já bota o pé na empresa reclamando, tá bem? É importante que a gente possa trazer essa nova concepção. O setor de vendas é energia, tá morto, vende pouco. Tá morto, ganha pouco dinheiro, tá bem? Então, é importante que a gente possa crescer. O Milton colocou aqui, realmente era meta batida, e depois das metas batidas tinha comemoração e a gente via brilho de alegria de todos, a diretoria operacional. Show! Muito bom. O pessoal colocando aqui, foi sensacional a aula de hoje. Né? Amém, oração, isso aí, gente. É uma coisa muito importante para que a gente possa ir indo para a finalização, tá bem? Então, você aprendeu que você tem que ver números, você aprendeu que você tem que fazer pequenos protótipos para verificar qual canal funciona. Não fica acreditando em todo mundo, nos gurus,
Todo mundo manda em você, menos você? Por favor. Adulto resolve, criança chora? É o lema do nosso curso Transforma. Adulto resolve, criança chora. Adulto vê o exame. Adulto sabe do número. Adulto sabe da capacidade. Criança que reclama. Reclamar alivia, mas só a ação transforma. Marca isso. Tá bem? Tem autorresponsabilidade, adulteça dentro da sua profissão. E eu pergunto para você, o que você precisa fazer agora? Qual remédio que você tem que tomar? Ah, é prospecção. Ah, professor, eu estou prospectando mal. No terceira ligação, eu já saio e falo que não dá certo. Eu estou fugindo. Ah, e na hora do fechamento de vendas, eu fujo também. Eu tenho vergonha de negociar. Eu deixo o cliente ligar para mim porque eu tenho medo. Onde você tem que melhorar? E quantidade não é qualidade, gente. Quantidade não é qualidade. Faça a quantidade com qualidade. Se eu conseguir fazer 10 ligações, 10 negociações hoje com qualidade, é melhor do que 50 sem qualidade. Tá bem? Então, é importante que a gente possa trabalhar esse contexto, né? É importante que a gente possa mudar, tá? A questão da nossa, vamos colocar, da nossa disciplina. A gente fica numa rotina que não é disciplina. Disciplina é fazer o que não gosta. E daí, quando você faz aquelas duas perguntas que a gente, lá no começo, e eu vou estar fechando esse curso com essas duas perguntas, o que foi bom e o que foi ruim, toda sexta-feira você muda a sua vida pessoal, seus números, seu bolso, sua conta bancária. O que foi bom? Mais do mesmo do que foi bom. E o que foi ruim? Coloca um remédio até sarar isso. Tá bem? Tá? Então, é importante que a gente possa mudar o contexto da nossa história, das nossas vendas, do nosso jeito de ser. E aqui eu pergunto para você o seguinte, tá bem? E vou colocar aqui um slide que eu deixei aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu voltar aqui com o slide novamente. Esse slide a gente utiliza como consultoria. E eu vou trazer aqui para vocês uma dinâmica que eu utilizo na consultoria para vocês poderem curar a empresa de vocês, tá? Vamos lá. Agora vai aparecer novamente, tá? Essa atividade é para casa, tá? Eu estou fazendo redes sociais, eu estou fazendo venda externa, eu estou fazendo venda WhatsApp, vendas via telefone, via e-mail, via qualquer canal, via balcão. Você tem que entender do seu funil de vendas. Muitas vezes a pessoa está lá moscando lá no balcão, esperando o cliente passar na loja dele. Ele não está fazendo prospecção. Você tem tempo? Não está entrando um cliente na sua loja? Anote o telefone de quem vem, para você poder mandar as coleções, as coisas que chegam. Para você poder ter telefone para poder passar, olha, tem alguma indicação, tem esses produtos que chegaram agora. Né? E daí você faz o quê? Movimento. Eu tenho que trabalhar esse contexto, eu tenho que verificar em qual parte do meu funil eu estou errando. Eu vou te dar um exemplo que as imobiliárias fazem muito. O pessoal faz muita prospecção via rede social, paga o marketing digital incrível e não entra em contato com o lead. O que é lead? É uma levantada de mão. Lead é aquele cliente que fala, quero saber um pouco. Prospect, o que é prospect? Você conversou com ele, ele quer uma casa de 200 metros, ou seja, já virou um prospect, qualificado, porque ele te falou o que ele queria e você tem. Quando ele vai virar cliente? Quando ele comprar. Então, essa é a diferença de lead, prospect e cliente. Tá bom? Então, tem empresa, vamos colocar imobiliárias, tem imobiliárias que fazem um monte de prospecção, tem um monte de lead lá qualificado e o corretor não entra em contato. E quando entra naquela meia boca, ou seja, eu respondi, mas você teve retorno? Não.
Tudo contato ruim. Daí você vai verificar lá, a pessoa conversou daquele jeito, com script ruim, e não vende mesmo. Então, o que eu falo para a empresa? Para de gastar, porque você precisa trabalhar o quê? Negociação, qualificação, geração de proposta. Você está fazendo muito bem a prospecção, mas seu contato para quê? Então, qual remédio que você tem que fazer? Melhorar seu script e qualificar melhor esse cliente, investigar. Qualificar é investigar. Ah, mas não tenho paciência. Você não tem paciência de qualificar, não tem paciência de ganhar dinheiro. Pronto. Você é um tirador de pedido. E tirador de pedido só vende quando o cliente quer. Ok? Então, se você entendeu essa conduta, você já está curado. Porque quem entende de funil de vendas domina a vendas. E daí, a pior coisa, quando você não entende de funil de vendas, eu vou te dar uma coisa que é muito um diagnóstico que dói na alma. Qual que é a sua previsão de vendas para o próximo trimestre? Eu não tenho previsão de vendas. Nossa, então você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Quantos mil reais você vai vender? Quantos mil reais você vai faturar? Não sei, professora, porque eu dependo do mercado. Quem depende do mercado fica na mão nem de Deus. Porque eu falo que Deus, a gente já é um milagre. Só que a gente não aproveita o milagre da vida, né? Você não analisa os seus dados, você não tem domínio do seu funil de vendas, você não tem a data que você vai retornar para o seu cliente. Tudo bem? Então é importante que a gente possa trabalhar esse contexto do quê? Da gente dominar o funil de vendas, tá bem? Então é importante que a gente possa ter esse contexto de realmente dominar os dados, fazer a lição de casa, tudo bem? Então, alguns livros que eu indico para leitura desse curso, tá? Esses dois livros, o primeiro, Arte de Dar Feedback, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, eu indico para vocês, se vocês estiverem hoje tendo uma liderança estruturada. Daí você lê esse livro. Arte de Dar Feedback para Líderes Iniciantes, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, para líderes que dão já feedback. Daí você vai conseguir gerenciar a sua equipe. Gente, não adianta ter ali gerência se você não consegue ampliar o conhecimento da sua equipe. O que é feedback? Eu conversar 2 minutos com você e você mudar nesses 2 minutos. Tá bem? Esses 3 livros de cima são para gestão, tá bem? São livros da própria FGV que você pode comprar online, tá? O Spin Selling, um livro maravilhoso. Já começa a ler no capítulo 4, que no capítulo 4 que ele começa a falar realmente o Spin Selling, tá? Eu já dou a dica, porque tem aluno que às vezes desiste, né? Que o livro é grosso. Então é importante que você possa já ir para o capítulo 4. Aqui o Spin Selling a gente utiliza muito nos cursos, que ele ensina você a fazer grandes vendas, tá bem? E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro bem legal até para a vida pessoal, porque às vezes você não está influenciando ninguém, você não consegue convencer ninguém. Aliás, tem um livro bem legal também para convencimento, As Armas da Persuasão. Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, esse livro é bem legal, de William Ury, é o mesmo escritor de Como Chegar ao Sim. E ele fala que muitas vezes você está negociando grandes vendas porque não está negociando grandes vendas porque você não chegou ao sim com você mesmo. Você não consegue ir além daquele número. Ou seja, você tem um bloqueio para o dinheiro. Você tem um bloqueio para a prosperidade. Você vende números pequenos. Chega no número grande, você bloqueia. Tá? E o Você Pode Curar Sua Vida, que é um livro que eu indico para todo mundo. É um livro que eu falo que é de cabeceira. Um livro terapêutico. Que é para você ler de período em período. Tá? Todo livro que a gente fala livro de cabeceira é livro que você vai ler de período em período. Marquem isso, tá? Então, é importante que a gente possa mudar, né? É hora de mudar, de crescer, de ser mais fortes, tá bem? E eu passo lição aqui para você, porque todo curso a gente tem o quê? Lição de casa. Escolher uma ação de melhoria baseada no treinamento de hoje, né? E listar 5 contatos que você mandou proposta e não ligou e você negociar ainda hoje
ou amanhã. Aqui eu apresento para vocês a imersão Replaneja. Você replaneja o seu negócio em 16 horas. Já vou pedir para a Maria Eduarda colocar o link aqui, né, do curso, na verdade, para falar com vocês, para a equipe de vendas falar sobre como funciona. O Replaneja é só para empresas que têm capacidade de crescimento. O que é capacidade de crescimento dentro do Replaneja? Que o dono pode sair da operacional e ir para o estratégico, parar de trabalhar no operacional, delegar para outras pessoas, tem pelo menos mais de 10 colaboradores, tá bem? Então já pode ir falando aqui com o pessoal. E aqui, gente, para o treinamento de hoje, como é especial também para alumínio, e daí como a gente tem aqui outros alunos também, além da cidade de alumínio, de outras, às vezes até outros estados, observei aqui alguns alunos de algumas empresas que a gente atende. Eu peço que vocês façam a leitura do QR Code e os 10 primeiros alunos que acessarem esse QR Code, vai falar diretamente com a nossa equipe, vai ganhar 50% de desconto até amanhã, tá? Até amanhã nos cursos de vendas da nossa escola, tá bem? A gente tem vários cursos, desde vendedores iniciantes até aceleração de alta performance, tá bem? Somente nos cursos de vendas, a gente tem vários cursos, tá? Na Escola Forma Gente, a gente tem curso até de imagem, estilo, autoconhecimento feminino, Excel corporativo, a gente tem de marketing digital, nível 1, 2 e 3, aliás, a gente forma você, se você quer trabalhar no marketing digital, para atender pequenas empresas. Temos cursos de liderança, oratória, vários cursos que você, empresário, e você também, colaborador, merece para crescer. Bem, cursos de liderança, enfim, atendimento, temos projetos também para a geração Z. E o único homem que não erra é aquele que nunca fez nada, tá bem? Então, já deixei aqui também o QR Code, quem quiser fazer a leitura aqui do QR Code, e também peço também que a equipe possa também colocar o link para falar diretamente com vocês. Então, somente os 10 primeiros vão ter aí, no caso, a premiação, tá bom? Então, peço que todos abram a câmera, né, para que a gente possa tirar uma grande foto, uma linda foto. Né? Peço também que se você quer saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, de todos os professores, já falem com a equipe, tá bem? O pessoal aqui mandando os depoimentos, gratidão, obrigada, Graciane, foi um divisor de águas, tudo isso aprendizado, fico muito feliz, todo esse aprendizado que você escreveu aqui, né? Então, vão abrindo, que a gente vai tirar uma foto bem bonita, tá bem? Maria Eduarda também está lá na equipe da Forma Gente. Aí a Lucélia também está online aqui com a gente, tá bem? Para a gente poder dar o suporte, pode falar diretamente com a equipe, toda a equipe também de professores, todo mundo aqui online com a gente. Pessoal, vão abrindo, mulherada já vão fazendo a pose, os meninos, né? O Jonathan, o Milton, o Ed Carlos. Meninos, tirem o cabelo da testa, tá aparecendo aí. Tá muito cabelo na testa de vocês, tá bem? Vamos lá. Tá bem? As meninas têm cabelo, né? A maioria dos homens aqui estão sem cabelo. Que legal, gente. Muitos rostinhos conhecidos. Que saudade de vocês. Felicidade. Vamos lá, então? Então vamos lá. Todo mundo com a câmera aberta e com um sorriso bem maravilhoso. Vamos lá? Vamos lá? Travando na pose, gente! Espera aí. Mais uma foto. Tem a segunda tela. Travem aí. Fechou, gente? Pessoal, gratidão pela presença de todos, tá bem? Depois a Maria Eduarda vai postar lá e vai colocar na nossa rede social, vai postar também no YouTube na quarta-feira. E vocês, por favor, comentem lá, tudo bem? Um grande beijo para todos, muita luz, muita prosperidade e vamos crescer, vocês merecem. Deus abençoe sempre. Tchau, tchau, gente. Gratidão.